dar continuidade ao programa com uma intervenção do colega José Luís Cardoso e da Tânia Alves sobre a escola e o programa de doutorais no ICS. José Luís. Muito obrigado. As sessões de abertura do ano académico, que este ano se associa às comemorações de 50 anos do GIS e ICS, são sempre momentos oportunos para revisitar, ainda que muito brevemente, o passado, para podermos melhor encarar o futuro. No caso das atividades da pós-graduação, como sabemos, o nosso passado é ainda um passado muito recente. Os programas de doutoramento iniciaram-se em 2000, inicialmente com um programa único em Ciências Sociais, com diversos ramos de especialização, e de um total de 72 alunos inscritos nas 8 edições que realizámos deste programa, que foi oferecido até 2007, aguardamos um total de 52 dissertações, 10 já concluídas e 42 ainda em fase de conclusão. Há uma taxa de desistência ou de interrupção nesta primeira fase dos nossos programas de doutoramento de cerca de 27,8%. A partir de 2008-2009, iniciou-se uma nova experiência de programas disciplinares, já formatados de acordo com os princípios da organização decorrente da adoção do processo Bolonha, e todos eles, entretanto, todos esses programas acreditados junto da A3ES. Em alguns casos com 5 edições de programas doutorais, noutros com 4, o conjunto dos 6 programas de doutoramento que neste momento existem no ICS, aí em vigor, e Antropologia, Sociologia, Ciência Política, Política Comparada, estes da exclusiva responsabilidade do ICS, ainda com parcerias de outras instituições, e depois os doutoramentos em História, Alterações Climáticas e Migrações, estes programas doutorais interuniversitários, registram um total de 126 estudantes ICS inscritos até ao momento, e chamo ICS porque entre os cursos, naturalmente, feitos em parceria, há muitos dos nossos estudantes que escolhem outras instituições como instituições de acolhimento, mas destes 126, há 113 que estão atualmente a fazer a preparação da sua dissertação de doutoramento, o que representa, do nosso ponto de vista, uma diminuição acentuada da taxa de desistência, que passou a ser à volta de 10%. Esperemos que esta taxa se mantenha e que os 113 que estão a fazer tese possam, de facto, prosseguir. Do conjunto destes 113 a fazer tese, 30% são alunos estrangeiros e 80% são bolseiros da FCT. É um número que nos apraz muito registar. Para além dos programas de doutoramento do ICS, os programas de doutoramento, também promovemos a organização de cursos de segundo ciclo, que entretanto estão suspensos, mas que poderão vir a ser retomados, e o ICS organiza diversas atividades de formação avançada de curta e média duração, tais como workshops doutorais e escolas de verão. Neste último caso, trata-se de uma oferta qualificada em domínios centrados nas metodologias quantitativas e qualitativas em ciências sociais, com um inegável sucesso em termos de procura. Em 2010 iniciámos estes cursos, estas Summer Schools, tivemos 66 estudantes inscritos, em 2011 92 e em 2012 142. Entre os atributos e vantagens que estas atividades apresentam, gostaria de acentuar as características que norteiam a atividade do ICS no seu conjunto, como as da pluralidade temática, a inter e a multidisciplinaridade e a internacionalização. Não me vou alongar sobre estes temas, porque a hora é tardia, mas são, no fundo, também os temas que o nosso diretor Jorge Vale evocou nas suas palavras de abertura. É um percurso recente e temos muito pouco tempo ainda em termos de historial de organização de cursos doutorais, mas é um percurso que conforta os órgãos de gestão do ICS e que constitui um capital acumulado indispensável para o ICS enfrentar 2 desafios cruciais que de imediato se lhe colocam. Em primeiro lugar, a colaboração genuinamente empenhada no processo de fusão da UEL e da UTL, e, neste quadro, a participação ativa nas novas modalidades de enquadramento institucional de ensino pós-graduado na futura universidade. A recente discussão e a aprovação pelo Conselho Geral da Universidade de Lisboa da criação de escolas doutorais, as direções apontadas nos documentos da fusão no que se refere aos colégios universitários e à sua ligação com a formação avançada, são sinais inequívocos da vontade da futura universidade de poder inovar neste domínio.
O ICS iniciou modestamente, em 2009, uma campanha de promoção das suas atividades, anunciando a vontade de se constituir em Escola Doutoral de Ciências Sociais. Os termos da discussão agora são completamente diferentes e são outros, mantendo-se, porém, firme o objetivo de constituição de um modelo organizativo com padrões e requisitos de excelência que são timbre das escolas doutorais. O ICS quer ser parte ativa neste processo de discussão e de criação de uma futura Escola Doutoral em Ciências Sociais da nova Universidade de Lisboa, naturalmente em colaboração com todas as unidades orgânicas e todos os departamentos interessados em submeter-se a critérios de avaliação de qualidade a que as ciências sociais, a história e as humanidades não se podem subtrair. Não podemos criar, para as nossas áreas científicas, uma espécie de gueto no panorama científico e tecnológico nacional. E é bom que se diga e que se repita que os cientistas sociais e os historiadores querem ser avaliados e querem ver a sua atividade acreditada por padrões internacionais de excelência. O segundo desafio decorre do já anunciado concurso a bolsas a atribuir pela FCT a programas doutorais que se venham a candidatar para o efeito. A experiência adquirida, a vontade de demonstrar que também nas ciências sociais se opera transferência de conhecimento e ligação à sociedade civil e à vida económica e empresarial, constituem para nós uma forte motivação para responder à call que, certamente em breve, sabemos que o Orçamento de 2013 já prevê esta rúbrica de despesa, já está consignada e, portanto, muito em breve, certamente, que esta call será lançada pela FCT e nós estamos muito empenhados e motivados a poder concorrer. Trabalhamos seriamente no ICS para constituir um ambiente institucional de exceção para o desenvolvimento do conhecimento aprofundado nos domínios da história e das ciências sociais. Apesar das restrições e dos apertos orçamentais, é sempre de bom tom nestes momentos, nestas oportunidades, referir esta questão, mas o ICS orgulha-se de proporcionar aos seus estudantes de doutoramento, a partir de hoje, uma nova sala de trabalho que se junta à sala dos computadores já existente e também à sala disponível na biblioteca exclusivamente para os nossos doutorandos. Não sei se o João tem a possibilidade de mostrar esta nova sala. Aliás, graças ao nosso colaborador, arquiteto João Silva, que, utilizando recursos escassos, modelou um espaço para os nossos estudantes. E esta é, para o Conselho de Gestão do ICS, para a Comissão de Estudos Pós-Graduados, a melhor forma de demonstrar que o ICS aposta toda a sua energia no desenvolvimento da formação avançada, em articulação com as suas atividades de investigação, e todos os estudantes aqui presentes estão, desde já, convidados para visitarem no primeiro andar a vossa sala, que a partir de agora passa a juntar-se aos outros espaços de trabalho, procurando assim nós contribuir para o fortalecimento da nossa comunidade de investigação e de pesquisa em ciências sociais. A todos, muito obrigado. Tem a palavra a Tânia Alves, doutoranda do ICS. Por favor. Boa tarde a todos. Quero começar por cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, Sr. Reitor da Universidade de Lisboa, Sr. Presidente da Fundação para a Ciência e Tecnologia, Sr. Presidente do Instituto de Ciências Sociais, ilustre professor convidado Keith Hart, Senhores e Senhores investigadores, Senhoras e Senhores funcionários, caras e caros colegas estudantes. As minhas primeiras palavras são para os estudantes, por eles serem fundamentais para o futuro da nossa sociedade e do país, e porque ser estudante tem sido a minha condição ao longo de praticamente toda a minha vida, ainda jovem, mas com algumas convicções que venho aqui partilhar convosco. A principal mensagem que acho oportuno enfatizar nesta sessão de abertura é que os estudantes do ICS não podem ser uma componente invisível deste Instituto. Antes, pelo contrário, eles devem ser um dos seus elementos mais significativos, pois eles também contribuem para fazer do ICS uma instituição reconhecida e prestigiada. São estes estudantes de pós-graduação, muitos dos quais bolseiros, que deverão ser, ou pelo menos deveriam ser, os docentes universitários e os investigadores dos próximos anos. Aos poucos, os estudantes estão a conquistar mais espaço no Instituto e congratulamo-nos pelo novo espaço que nos foi atribuído, mas continuam a sentir-se notórias dificuldades em formarem uma verdadeira comunidade. Somos mais de 100 ao nível do doutoramento, mas este número expressivo não se repercute em formas de representação e esta é uma tendência que deve ser contrariada. Os estudantes devem sair da invisibilidade e tornar-se audíveis, devem constituir uma esfera pública de debate, de participação e de presença no ICS. Isso implica um esforço de todas as partes, não só dos estudantes, mas também dos responsáveis do ICS e dos investigadores, que apesar de estarem focalizados em publicar e cada vez mais sufocados pela burocracia académica,
não devem negligenciar esta parcela do Instituto. Aos estudantes e ao trabalho por eles desenvolvido, concluído ou em fase de progresso, deve ser dada maior relevância, desde logo na newsletter, nas publicações e no site do ICS. Uma maior confiança e dinamismo, facultando-lhes, por exemplo, a oportunidade de serem o motor de conferências e de participarem nos eventos do ICS de forma não diferenciada, para que sejam, de facto, parte integrante deste coletivo. Ter um ICS forte é bom para os estudantes e ter estudantes bem-sucedidos e com projeção é determinante para o ICS e para o futuro desta escola doutoral. Por isso, e talvez mais do que nunca em tempos difíceis e incertos, como aqueles que estamos a viver, de fortes contenções orçamentais, de reduções do financiamento público e em que nos são dados a conhecer novos e cada vez mais terríveis números de desemprego jovem, é preciso valorizar e proteger os estudantes. E valorizar e proteger os estudantes significa dar ao estudante as condições necessárias para que ele seja estudioso. Condições não só materiais, mas também uma cultura de boas práticas entre orientadores e orientandos, um espírito de independência, imaginação, respeito pelo pluralismo teórico e metodológico e a liberdade de pensamento. Liberdade de que nenhum ser humano pode prescindir ou de que pode ser privado sem deixar de ser humano. É também fulcral assegurar que ao estudante diligente e empenhado seja dada a hipótese de prosseguir na reflexão e na escrita da sua tese, não obstante as eventuais, ou muito prováveis, dificuldades económicas que possam vir a experimentar, nomeadamente no pagamento das suas propinas. No fundo, assegurar que os ditames desta voragem financeira que nos tem regido não arruinem a dádiva humana da tolerância e da solidariedade. O segundo aspecto do meu discurso prende-se com o cruzamento entre a universidade e a sociedade, no quadro perturbante que atravessa o país e a própria Europa. Não devemos esquecer que também a universidade, no seu sentido amplo, alberga alguma responsabilidade nesta crise. Afinal, são concepções de tipo monetarista, forjadas no ambiente universitário, mas feitas a partir de modelos descontextualizados do mundo social e das culturas nacionais, que estão a levar à carência milhões de trabalhadores, a originar uma dinâmica de erosão dos Estados e dos sistemas políticos e a colocar o espectro da desagregação da zona euro e da União Europeia. Tudo isso mostra a grande responsabilidade social, política e cultural de que a universidade e o pensamento académico são investidos, mas que tantas vezes são relegados para segundo plano em nome do primado económico. E, no entanto, a educação, o conhecimento, a alfabetização cultural não são, por essência, produtos para serem vendidos no mercado, não são mercadoria. Claro que a universidade deve ser socialmente responsável e claro que a capacitação avançada, profissionalizante, voltada para o mercado de trabalho e para as exigências de utilidade da vida cotidiana são certamente muito importantes. Mas não é essa a verdadeira missão da universidade. A ocupação principal da universidade é a busca do conhecimento. Acima de tudo, a universidade deve estar ao serviço do bem comum, da vida pública e da virtude cívica. Sem dúvida que nos devemos ocupar do presente, mas os princípios básicos da compreensão não se alteram, são intemporais. E o papel da universidade é também ele intemporal. Não se circunscreve a conformar-se e a servir a economia, nem as profissões, nem qualquer tipo de poder, de autoridade ou de privilégio. A universidade, como o nome indica, é portadora de um projeto universalista, amplamente coletivo, onde o conhecimento e a ética se devem entrecruzar. Ela terá perdido o seu sentido de identidade quando quem a procure não venha em busca da aventura da indagação intelectual e do discernimento moral, mas apenas com o intuito de obter uma qualificação e um certificado que permita sobreviver. E por isso o que eu espero da universidade não é que ela participe, acompanhe ou ratifique cada tendência do mundo, até porque as modas contemporâneas oferecem muito pouco de desejável a uma universidade que deseje ser responsável. O que se espera da universidade é que ela se liberte da pressão do mundo e se afirme como um lugar um pouco mais justo, que nos considere de modo menos aleatório que os mercados, que ela nos ensine a compreender o que está à nossa volta e a compreender-nos a nós mesmos e que seja o espaço do pensamento em liberdade. O futuro da universidade, em particular no que vai resultar da fusão entre a Universidade de Lisboa e a Universidade Técnica de Lisboa, deve respeitar essa liberdade e a especificidade das instituições.
e não pode ser complacente com a possibilidade de as ciências humanas e sociais serem remetidas a um estatuto subalterno, secundarizadas face ao paradigma vigente da inovação tecnológica desenfreada e de um crescimento económico que não olha à justiça social nem à sensibilidade ecológica. Para terminar, do ICS, espero que se mantenha igual a si mesmo e que, apesar das sombras que o desassossegam, o Instituto procure manter a sua ambição, a sua tripla vocação de investigação, ensino pós-graduado e diálogo com a sociedade. Espero que o Instituto continue a ser o espaço de aprendizagem sobre as pessoas, as ideias e o mundo, que seja um lugar onde se possa ousar fazer as perguntas difíceis e muitas vezes inconvenientes e procurar as respostas mais sensatas, numa sensatez que articule o compromisso e a crítica contra a arrogância do dogmatismo e da dita inevitabilidade de uma vida mais austera. No fundo, espero que a Universidade seja o espaço de abertura realista para o mundo, mas de um realismo que não seja cínico, de um realismo que não nos tire a energia, nem a esperança para seguir em frente e que nos dê fôlego e determinação para superar os problemas que nos atormentam. Muito obrigada pela vossa presença e um bom ano académico a todos.